Você já orou por algo, insistiu com todas as suas forças, acreditou que era para ser seu, e mesmo assim, a porta se fechou bem na sua frente, aquele emprego dos sonhos, aquele relacionamento que parecia perfeito, aquele projeto que tinha tudo para dar certo. E de repente, nada, a gente sente uma frustração, um questionamento. Deus, por que o Senhor não me ouviu? E se eu te dissesse que algumas portas não se fecham por rejeição, mas por proteção? E se o não de Deus for, na verdade, uma das maiores provas de amor que Ele pode nos dar? Hoje, vamos entender por que Deus fecha portas e como isso é um ato de cuidado, de livramento e de direção. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, nos diz algo poderoso sobre Jesus. O que Ele abre, ninguém fecha. E o que Ele fecha, ninguém abre. Isso nos mostra uma verdade fundamental. Deus é soberano sobre as oportunidades da nossa vida. Ele tem as chaves. E isso é uma notícia maravilhosa, porque significa que nenhuma porta essencial para o seu propósito ficará fechada e nenhuma porta prejudicial permanecerá aberta. É muito importante entender que nem toda porta aberta vem de Deus. Às vezes, o inimigo abre portas que parecem boas, mas que nos levariam para longe do propósito. E, da mesma forma, nem toda porta fechada é uma derrota. Muitas vezes, é a mão de Deus nos redirecionando para um caminho melhor, um caminho que a gente ainda não consegue enxergar. A própria Bíblia está cheia de exemplos disso. Veja o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16. Ele e seus companheiros queriam pregar o Evangelho na Ásia. Fazia todo o sentido. Era uma obra para Deus. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo os impediu. A porta para a Ásia foi fechada. Imagina a confusão na cabeça de Paulo. Mas logo depois, ele teve uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. A porta da Macedônia se abriu. Aquela porta fechada na Ásia não era um fracasso. Era a direção de Deus para levar Paulo exatamente ao lugar onde ele era mais necessário naquele momento. Ou pense em José, todas as portas pareciam se fechar para ele. A porta do favor de seus irmãos se fechou quando o venderam. A porta da liberdade se fechou quando ele foi injustamente preso no Egito. Mas cada porta fechada era, na verdade, um degrau na escada que Deus estava construindo para levá-lo ao palácio. A prisão foi o caminho para o governo do Egito. O que parecia rejeição era, na verdade, preparação. Agora, traga isso para a sua vida hoje. Pense naquela porta que se fechou e te machucou tanto. Talvez Deus tenha fechado a porta daquele relacionamento porque Ele viu que ali na frente você seria destruído. Talvez Ele tenha fechado a porta daquele emprego porque sabia que aquele ambiente iria te corromper ou te afastar dele. Talvez o que você viu como uma perda enorme foi, na verdade, um grande livramento. Deus não fecha portas para te frustrar. Ele fecha portas para te preservar. Ele te ama demais para te deixar entrar em lugares que não te edificam ou que não estão alinhados com o tempo perfeito dele. Então, eu te pergunto, onde você tem insistido? Qual porta você continua forçando, mesmo depois de Deus já ter sinalizado que não é por aí? Confiar em Deus é aceitar que Ele vê o quadro completo, enquanto nós só vemos uma pequena peça. Ele conhece o futuro, os perigos escondidos e as bênçãos que estão logo ali na frente, depois da curva que a gente ainda não consegue ver. Confiar no seu não é tão importante quanto celebrar o seu sim. Às vezes, a maior bênção não é o que Deus nos dá, mas aquilo de que Ele nos livra. A porta fechada pode ser a resposta de oração que você não sabia que precisava. Por isso, hoje, eu te convido a descansar, a entregar a sua ansiedade
e a sua frustração nas mãos daquele que tem as chaves. Faça essa declaração de fé no seu coração e na sua vida. Se Deus fechou, eu confio. Se Ele abriu, eu entro com fé, porque quem guia os meus passos é o Senhor. Ele sabe o que faz, e o plano dele é sempre bom, perfeito e agradável. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E deixe aqui nos comentários a sua declaração de fé. Eu confio nos planos de Deus. Assim, nós fortalecemos uns aos outros nessa jornada. Que Deus te abençoe.